Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E a você de casa em todo o país que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora no Pauta Aberta aqui com notícias, informações, serviço também. Vamos juntos a partir de agora com os destaques desta quarta-feira. No programa de hoje a gente mostra o retorno às aulas 100% presenciais nas escolas do estado de São Paulo. Um estudo da CNI mostra os duros impactos da alta no preço da energia no PIB brasileiro. O recuo do PIB com este avanço da energia é bilionário, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. E numa reportagem especial, o Pauta Aberta de hoje mostra o projeto de panificação que está qualificando mão de obra dentro da colônia penal industrial de Maringá. Fique com a gente que o Pauta Aberta desta quarta-feira está no ar. Gente, os consumidores reclamam, certo? Quando não são bem atendidos ou quando compram algum produto que não funciona, eles têm o direito de reclamar, né? Mas há consumidores também que adoram levar vantagem. Um levantamento envolvendo também o Sebrae, né, feito também pelo Sebrae, mostra as principais fraudes admitidas pelos consumidores que fazem compras online. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes de Lojistas e pela SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, afirma que 1 em cada 5 vítimas de fraudes admite que também já praticou algum ato ilícito, seja com empresas, pessoas ou o governo. De acordo com o levantamento dos internautas que sofreram algum tipo de fraude financeira nos últimos 12 meses, 20% deles, o que equivale a 3,4 milhões de consumidores, assumem que já tiraram alguma vantagem financeira. Dentre as principais fraudes admitidas, a que lidera é o uso de gato em serviços de TV por assinatura, banda larga, luz e telefone. Seguido por mentir que algum produto estava anunciado por valor diferente com o intuito de pagar mais barato. O consumo de mercadorias dentro da loja para não pagar pelo produto aparece em terceiro lugar. A lista ainda mostra que em quarto lugar está o cancelamento de compras realizadas via internet após ter recebido o produto, seguida da utilização de serviços através de contas de terceiros. Falsificação de comprovante de renda ou endereço aparece em sexto lugar. E adulterar o medidor do relógio de luz e ou água em sétimo. As 4 últimas fraudes são: mentir que um produto comprado numa loja não chegou para receber devolução do dinheiro ou outro produto, pedir estorno de compras realizadas pela internet, tendo recebido e sem devolver o produto. Em penúltimo, aparece furto em lojas e, por fim, usar carteira do plano de saúde de terceiros. Em relação especificamente ao poder público, 9% admitem já ter cometido alguma fraude, como deixar de declarar posse de algum bem, obter recibos falsos para abatimento no imposto de renda, declarar bens com valores inferiores e usar documentos falsos. Fica claro, né, com esse estudo que muita coisa ainda tem que mudar no comportamento do consumidor brasileiro. Mudamos de assunto agora, gente. Um estudo feito pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aponta que o impacto econômico com a disparada do preço da energia será pesado para a economia brasileira. Veja só. O estudo revela que as perdas, reflexo da alta no preço da energia, chegarão a 8 bilhões e 200 milhões de reais no PIB brasileiro deste ano. E para 2021, a previsão é de impactos ainda mais fortes e de perdas no PIB que podem chegar a assustadores 14 bilhões e 200 milhões de reais. O estudo feito pela CNI destaca que o consumo das famílias caiu fortemente, 7 bilhões de reais em 2021. Nas exportações, os números apontam recuo de 2,9 bilhões de reais. E o impacto atinge diretamente também a geração de empregos no país, com um total de 166 mil postos de trabalho a menos, com carteira assinada. A CNI também aponta a redução do PIB industrial de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Lembrando que isso é feito sempre na comparação sobre a projeção do PIB brasileiro se não houvesse todo o reajuste no preço da energia. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destacou que há encargos, taxas e impostos que, somados, chegam a 47% do total da tarifa cobrada pela energia elétrica. E isso, segundo ele, torna o preço da energia paga no Brasil um dos mais altos do mundo.
De acordo com a CNI, tira o poder de competitividade da indústria brasileira. Num ranking organizado pela Confederação da Indústria, no qual foram analisados 18 países, o Brasil ficou na última posição, quando avaliado o fator infraestrutura de energia. E paga essa conta, toda a população. O BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, tem novo presidente. É o paranaense Wilson Blay Lipski, que deixa os 2 cargos que ocupava como vice-presidente e como diretor de operações da instituição, para assumir o comando geral do banco, para assumir como presidente. Uma instituição, o BRDE, uma instituição que atua nos 3 estados do sul do Brasil e também no Mato Grosso do Sul. E a meta que ele terá pela frente é bem desafiadora: transformar o BRDE, hoje com 32 mil clientes, no maior banco de desenvolvimento regional do Brasil. Desafio daqueles. E você vai conhecer agora o projeto de panificação desenvolvido dentro da Colônia Penal Industrial de Maringá. O local, que tem produção diária em grande escala, conta com a mão de obra de detentos que ganharam a oportunidade de profissionalização e de se preparar para o mercado de trabalho. As mãos que produzem esses pães são de quem errou, mas não deixou a oportunidade de recomeçar escapar entre os dedos. A panificadora da Colônia Penal Industrial de Maringá, na região noroeste do Paraná, foi construída há 1 ano e meio, fruto de uma parceria entre o Departamento Penitenciário e uma empresa privada, que estruturou o espaço e fornece toda a matéria-prima. Daqui saem diariamente cerca de 6.500 pães, que abastecem a colônia penal, além de mais 3 penitenciárias e 7 carceragens da região. Aparecido trabalha na equipe desde o início. Hoje, coordena os outros rapazes. Foi a oportunidade de aprender uma profissão. Não tinha nenhuma profissão. Graças a Deus, hoje já estou coordenando o pessoal aqui, entendeu? E quero fazer mais, entendeu? Para sair daqui e ter uma oportunidade lá fora. A produção aqui acontece em 2 turnos, 7 dias por semana. Ao todo, 11 detentos trabalham hoje na panificadora. Há 5 meses, o Wilson ganhou a chance de entrar para a equipe. Uma oportunidade que garante a ele mais do que uma profissão, mas principalmente a chance de recuperar a dignidade. Aqui é um serviço bom e aprendiz. Já estamos com o diploma na mão, graças a Deus. E agora para frente é só trabalhar. Os detentos que trabalham na panificadora da Colônia Penal Industrial de Maringá recebem, além da remissão de 1 dia na pena a cada 3 de serviços prestados, a remuneração de 1 salário mínimo. E mais do que isso, o trabalho realizado aqui garante a eles a experiência para quando puderem voltar ao mercado de trabalho lá fora. Uma parte do salário mínimo que recebem é destinada ao fundo penitenciário para custear despesas com os próprios detentos. Outra vai para a família do preso e o restante é depositado em uma poupança para ser usado quando estiverem em liberdade. Ajuda porque nós temos família lá fora, né? Filho pequeno, esposa, daí a gente manda para eles. Todo mês está servindo eles. A panificadora é uma ferramenta para colocar em prática a política de capacitação profissional, para garantir que, quando puder retornar à sociedade, o detento tenha condições de ser inserido no mercado de trabalho com qualificação. Em menos de 2 anos, o projeto já colhe bons frutos. Nós temos resultados assim fantásticos. Nós temos pessoas que saíram daqui, que hoje estão trabalhando em panificadoras. Tem pessoas que estão aqui que já têm oferta garantida de emprego lá fora quando sair. Aquele indivíduo que um dia cometeu um equívoco, um erro, ele tem que pagar por esse erro. Porém, se ele quer uma oportunidade para mudar de vida, o Estado precisa dessa oportunidade, para que quando ele saia um indivíduo transformado. Projeto muito importante. Veja a seguir a volta às aulas 100% presenciais nas escolas de São Paulo. Quatro horas e 46 minutos agora, gente, pauta aberta de volta para esse segundo bloco e nesta quarta-feira, com novas regras sanitárias, passou a valer o retorno às aulas 100% presenciais nas escolas de São Paulo. Olha só.
A partir desta quarta-feira, passa a ser obrigatória a presença sem revezamento de todos os alunos das escolas da rede estadual, municipal e privada de São Paulo. A medida anunciada pelo governo estadual ainda em outubro não tem mais como obrigatoriedade o distanciamento de 1 metro entre os estudantes. Porém, o uso de máscara por parte dos alunos, professores e demais funcionários continua sendo obrigatória. Segundo o governo estadual, a imunização total de 97% dos profissionais da educação e 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já com a primeira dose garantem maior segurança para a retomada por completo das aulas. Ainda há exceções, pois as atividades remotas continuam permitidas aos alunos pertencentes ao grupo de risco ou com comorbidades com mais de 12 anos que ainda não completaram o ciclo vacinal, jovens gestantes ou puérperas, crianças menores de 12 anos pertencentes aos grupos de risco, estudantes com condições mais frágeis de saúde, mesmo que com o ciclo vacinal completo. Mas, neste caso, é necessária a comprovação por prescrição médica. E o governo de São Paulo anunciou nesta quarta que envia ainda hoje à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma solicitação para que seja garantida a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade no estado. O pedido é de urgência para que a vacinação comece o quanto antes. Um dos argumentos é o de que países como Chile, Colômbia e também a Argentina já começaram a vacinação nas crianças. Hoje ainda não há nenhuma autorização que garanta a vacina contra a Covid-19 para as crianças aqui no país. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informa que tem condições de iniciar a vacinação assim que estiver garantida aí esta autorização da Anvisa. E as gestantes, a gente continua falando sobre a vacinação contra a Covid. As gestantes que tomaram a vacina estão sendo monitoradas pelo Ministério da Saúde. É um olhar mais criterioso para avaliar possíveis reações aí que possam acontecer. 1.400.000 grávidas já receberam as 2 doses da vacina contra o novo coronavírus. A imunização começou em maio deste ano, após recomendação da OMS, baseada em estudos preliminares que não constataram riscos graves para fetos e mamães. Para aprofundar o conhecimento sobre o assunto, como possíveis reações à vacina antes e depois do parto, o Ministério da Saúde decidiu acompanhar a gestação e os recém-nascidos até o 6º mês de vida. O contato está ocorrendo por telefone. 3 momentos a cada trimestre da gravidez e depois de 4 a 8 semanas após o nascimento, da criança, e quando o bebê tiver com 3 meses de idade, 6 meses de idade. O projeto começou em julho desse ano em 5 cidades piloto, cada uma numa região do país. No momento, cerca de 500 mulheres são monitoradas. E, segundo esse médico, todas as informações repassadas são importantes. Como, por exemplo, o grau de exposição da gestante, em que momento ela se encontra da gestação e se ela apresenta algum tipo de comorbidade. Tudo a respeito da Covid-19 ainda é novo. Daí, a decisão do Ministério da Saúde em expandir para todo o país o acompanhamento de grávidas e recém-nascidos e dar continuidade à pesquisa até que se tenha um diagnóstico preciso e confiável sobre a imunização. Essa vigilância ativa ela vai ser mantida, então, até que temos dados robustos, um quantitativo suficiente de informações que nos permita ampliar os dados de segurança das vacinas contra a Covid-19. A gente tem que ver se realmente vai ter posteriormente alguma reação, quanto da mãe quanto do bebê, dos efeitos da vacina, que eu acredito que não, tenha malefícios. E aí, aguardar e só sucesso, para passar essa pandemia. É um olhar muito importante, para as gestantes. E a Organização Mundial da Saúde homologou hoje o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 Covaxin, vacina do laboratório indiano Bharat Biotech. O imunizante tem 78% de eficácia e é recomendado para todas as pessoas com idade a partir de 18 anos. A Organização Mundial da Saúde homologou nesta quarta-feira o uso emergencial da vacina anti-Covid-19 Covaxin. Com 78% de eficácia, este imunizante é recomendado para todas as pessoas a partir dos 18 anos.
Em comunicado, a OMS informou que são necessárias 2 doses da vacina com um intervalo de 4 semanas. Ainda de acordo com a organização, o imunizante se adapta especialmente aos países com escassos recursos, já que pode ser armazenada sem dificuldade. A Covaxin é a primeira vacina desenvolvida e fabricada totalmente na Índia a receber a autorização da Organização da ONU. Com a homologação, o imunizante se junta a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac na lista de vacinas contra a Covid-19. A homologação pela OMS facilita o reconhecimento internacional da vacina e permite principalmente que seja usada pelas agências da ONU e pelo sistema COVAX, criado para facilitar o acesso à imunização contra a Covid-19 nos países mais pobres. E na nossa coluna sobre finanças, hoje o assunto é importante, hein? A relação entre o quanto você ganha e quanto você gasta. Olá você que está me acompanhando aí pelo Pauta Aberta, mais uma conversa aí sobre finanças pessoais. Hoje a ideia é a gente está falando aí a respeito dos gastos e dos ganhos. Então o jogo dessas duas palavras, né, rende aí uma conversa muito interessante. Até tem uma famosa expressão que quando a gente entra nesse assunto, né, de quanto se ganha e quanto se gasta, a gente questiona as pessoas assim: o teu problema é que você ganha pouco ou o teu problema é que você gasta tudo que você ganha? É possível até que algumas pessoas aí sinalizem: eu tenho problema dos dois lados, eu ganho pouco e gasto tudo que eu ganho. Ok, mas se tivesse que escolher em qual das duas situações você se enquadraria? Então, veja bem, a maior parte do problema das pessoas é efetivamente gastar mais do que ganha. E mesmo uma pessoa que se considera que ganhe pouco, se você aumentar 3, 4, 5 vezes o rendimento dela, daqui a um certo tempo, daqui a alguns meses, ela vai continuar reclamando que ela ganha pouco. E por que isso acontece? Porque não existe controle dos gastos. Então nós precisamos efetivamente aprender a controlar os nossos gastos. E dentro disso, né, dessa afirmação em relação aos gastos, ao consumo, tem 3 frases aí que é interessante a gente fazer algumas reflexões. Vamos lá, nessa relação de ganhos e de gastos. Se você gasta mais do que você ganha, o que está acontecendo? Você está antecipando o consumo, porque você está comprando alguma coisa agora que você não tem recursos para isso. A segunda é quando você tem o equilíbrio, você gasta exatamente aquilo que você ganha. Inclusive você consegue passar o mês, pagar as contas no limite, ali tudo bem registrado, tranquilo, coordenado, porém você vai ter um problema no futuro. Lá na frente, quando tiver uma queda de renda, você vai falar assim: puxa vida, se eu tivesse gastado menos antes, eu poderia ter reservas agora para poder continuar consumindo ou até ajustar melhor o meu consumo. E por outro lado, a última afirmativa, vem aquela em que você gasta menos do que ganha. Eu acho que aí é o sonho de todo mundo, né? Que eu consiga efetivamente uma condição de fazer reservas, que eu possa aplicar os meus recursos, que eu possa inclusive buscar as melhores alternativas de rentabilidade. Então até para uma próxima conversa nossa, esse assunto aí mais voltados a buscar a melhor condição para aplicar os recursos, fica como um tema interessante para a gente continuar falando aí sobre finanças pessoais. É isso aí, dicas importantes. E agora o Pauta Aberta vai a Roma, porque lá uma das celebrações mais simbólicas pela passagem do Dia de Finados foi a missa presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco. A celebração ocorreu num cemitério militar e foi marcada por um apelo de Francisco. Ele pediu o fim dos conflitos e da produção de armas no mundo. Um dia para orar por aqueles que se foram. Um dia para celebrar a memória daqueles que voltaram à morada do Pai. A celebração de finados reafirma a fé católica na ressurreição e na esperança do encontro com os que partiram, e teria surgido entre os cristãos ainda no século I.
Conta a história que naquela época era costume entre os cristãos visitar túmulos de mártires e rezar pelos mortos. Ainda segundo os registros, foi no ano de 732 que o então Papa Gregório III autorizou os padres a rezar missas em memória dos falecidos. Não demorou muito para que o 2 de novembro fosse adotado em toda a Europa. Hoje, a data é celebrada em várias partes do mundo. Em Roma, a oração aos mortos foi conduzida pelo Papa Francisco, que este ano celebrou a tradicional missa de finados no cemitério militar francês. Na chegada, o Santo Padre depositou rosas brancas sobre sepulturas anônimas e, em silêncio, rezou pelos falecidos. Diante de uma assembleia reduzida, Francisco lembrou a ocasião em que passou diante de um pequeno cemitério onde se lia a frase: "Tu que passas, pensa nos teus passos até o último passo." Disse que a frase faz pensar que a vida é um caminho, não um passeio ou um labirinto. Lembrou que todos nós estamos nesse caminho e que todos teremos um último passo. Alguém pode me dizer: "Padre, não seja tão trágico." Mas é a verdade. O importante é que aquele último passo nos encontre em caminhada, não num passeio, no caminho da vida e não num labirinto sem fim. Estar no caminho para que o último passo nos encontre caminhando, disse o pontífice. Porque l'ultimo passo ci trovi camminando. Ao final da homilia, o Santo Padre lembrou as sepulturas sem nome encontradas no cemitério e disse que os verdadeiros nomes desses anônimos estão gravados no coração de Deus. Lembrou com pesar os que perderam a vida na guerra, lutando por suas nações, e fez um apelo para que cada um de nós continue lutando para que não haja mais guerras. Hoje a prédica dovrebbe essere guardare le tombe. Hoje, a oração deveria ser observar as sepulturas. Elas são uma mensagem de paz. Parem, irmãos e irmãs. Parem. Parem, fabricantes de armas. Parem. Fermatevi, fabricatori di armi. Fermatevi. Mensagem tão importante, né, deixada pelo Papa para todos nós. Menos conflitos, aí, mais tolerância uns com os outros, né? E com essa mensagem, o Pauta Aberta desta quarta-feira se despede. Um excelente fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui à tarde, no seu noticiário da TV Evangelizar. Tchau!